Oi. Melhorou? Tá lindo. Oi. Oi, gente. Oi. Tudo bem? Sim. Sim. Então tá bom. Tiveram alguma aula hoje ou não? Não, só essa. Não, só essa. Ah, eu terminei agorinha lá no quinto A. Aí, Tem pouca gente? É vamos esperar um verdade. pouquinho, pessoal. Então, acho que tá todo mundo com frio, hein? Tá mesmo. Que susto, criatura de Deus. Eu falo, que susto, criatura. No coração agora. O que é a aula agora, senhora? Português. Português. Ah, tá. Obrigada. Português tá aqui. Professora, minha prima vai ficar aqui com a gente na aula. Ah, tá. Sinistro. Nossa, gente, cadê o pessoal da aula? Então, acho que eles confundiram de 4 horas, né? Porque mudou o horário, talvez, né? É verdade. Porque às vezes a gente vê lá, né? Eu vou mandar no grupo. Tem que mandar. Agora eu só tenho uma galeria. Vai aparecer. Não. Tô mandando aqui no grupo. Ok. Nove pessoas. Entrou mais um. O Breno. Entrou mais um. 11. Já tem 11, gente. 12. Nossa, tá frio aqui. Aí na casa de vocês tá frio? Eu tô morrendo de frio, senhora. Muito. Oi, prima da Júlia. É sua prima? Você falou, né? Sora, desculpa, não participando do negócio, porque eu fui pegar minhas apostilas, tá? Tá bom. Ô, Maria, que calor é esse? Pelo amor de Deus, coloca uma blusa. Então, Eu não tô com calor, é que eu tô com Eu também tô com calor. um cobertor. Um cobertor. Ah, tá. Então, vamos lá, pessoal. Pega a apostila de português. Tudo bem, Heloísa? Tá com frio ou calor? Os dois. ai, ai. Já terminou a mudança? Mais ou menos, que ainda tem que subir pra cá pra pegar alguns restos de coisa e pra ver a aula. Ah, tá. Mas tô dormindo e comendo lá. Já tá ficando mais lá, então, na casa nova. Legal. Então, vamos lá, gente. Eu acho que é 14. Aí. Então, Very vamos. good. Peguem a apostila de vocês de português. Vamos conversar um pouquinho sobre a Grécia. Página 14. 14, ok. Bem-vindo à Grécia. Alguém teve a curiosidade de
saber como que a gente fala bem-vindo à Grécia em grego, tá escrito aí na apostila aí, ó. Eu sei como que fala. Kauauê, Putai. Kauauê, poet, Meu Deus. Olha, eu andei pesquisando alguma coisa tipo assim, Carros in the Skin relada. O que é isso, senhora? Que página? Bem-vindo à Grécia. Nossa. Que eu andei pesquisando. Adoro pesquisar esse tipo de coisa. É difícil falar, mas é legal. Bom, vocês tinham na primeira tarefa que escrever alguma coisa relacionada às figuras que estavam aí. Lembrando que não é para deixar a apostila em branco, certo? O que vocês escreveram no Parthenon? Posso falar, senhora? Claro. Partenon foi dedicado à deusa grega Atena. Isso, Acho que mais é alguém? esse. Sim. Qual das duas? Não, pode falar, Elô. Obrigada. Parthenon foi um importante templo construído no século V antes de Cristo. Esse local foi feito a Atena, a famosa deusa grega. Vocês viram na aula o vídeo? Gente, é muito legal, não é? O Muito vídeo bonito. passando por reforma, estava, né? Na época do vídeo, não sei agora. Estava passando por reforma Posso ler o meu, Pro? Pode. O Parthenon é um templo dedicado à deusa grega, construído no século V a.C. Tá, agora cerâmica. Vamos participando. O que vocês escreveram na cerâmica? Vai, Breno, Pietro, liga a câmera. Eu vou falar então. Fala, gente. Cerâmica grega se deve principalmente às cenas pintadas e são excelentes fontes históricas. Legal, né? Conta muita história. Vai, Maria, fala aí o que você colocou na cerâmica. Vai, Júlia. Eu me perdi. Na página 14. Cerâmica. A cerâmica grega são excelentes fontes históricas, representam sinais de cotidiano ou das mitologias. Legal. Maria Clara, vestuário. Colocou o quê? Bem pouquinho mesmo. Tá. O que ela falou, gente? Não entendi. Roupas antigamente que todos usavam. Só escrevi isso mesmo. Lê de novo, Maria, porque a gente não entendeu. Roupas que Antigamente, antigamente todo mundo usava. Ah, tá. Mas essa é roupa de mulher, né? Tá. Isso é a moda pega, hein? Então, vamos lá. No Essa exercício roupa 15. No exercício 15. Eu vou ler o texto, vocês me falem a palavra que vai e vão corrigindo aí, tá? A partir do que aprendeu até aqui, já é possível concluir que a Grécia, da época em que os deuses da... Vai, gente, liga esses microfones. Mitologia. Isso, deixa o microfone ligado. Se tiver barulho, a gente fecha. Da mitologia, era bem diferente da Grécia de hoje, pois essa região geográfica não era definida como país. Sabe-se que a Grécia estava situada no sudeste da Europa. na qual existiam várias cidades como Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. As cidades organizavam-se de maneira independente, ou seja, cada uma cuidava de sua própria vida. Permaneciam pequenos países com muitas regras, costumes, ideias e mentalidades diferentes. E com frequência declaravam guerra ou ficavam envolvidos em conflitos e... batalhas. Isso. Mas nem sempre. Algumas vezes era necessário se aliar para unir forças contra um
Inimigo. Inimigo. Comum. Inimigo. Nessa região do mundo que se formaram as bases da civilização ocidental, a nossa, e que as artes, como teatro, se desenvolveram. As ideias dos gregos sobre o nosso planeta eram então bem diferentes das ideias de hoje. Como todos os povos da época, acreditavam que a Terra era plana e circular, parecendo um CD, e no meio um círculo estaria a Residência. Residência. dos deuses, chamada Monte Olimpo. Olimpo. Muito bem. Corrigiram? Vamos prestar atenção em um detalhe importante, tá? Palavras com significado próprio, nome próprio, cidade, estado, país, sempre se inicia com a letra maiúscula, que é o caso de Europa e Olimpo. Então, prestem atenção se vocês escreveram essas palavras com letra maiúscula. Professora, mitologia, não é? Não, mitologia não. Então. Então, continuando aí, bem-vindo à Grécia. Entramos aí no conteúdo e nós falamos uma história. Qual foi a história que nós falamos durante a nossa videoaula? História da Grécia Antiga? Hã? Medusa. A história da Grécia Antiga? Como é o nome? Vai lá, comigo, na página 17. 17. Você está prestes a ouvir uma das mais famosas histórias da mitologia grega. Então, qual que é o nome da história? Na verdade, Caixa é de o jarro. Pandora. O quê? Eu pesquisei e não é a caixa, é o jarro de Pandora. Ah, então, é o que eu estava até falando na outra aula, né? As mitologias, as histórias mitológicas, elas têm inúmeras versões, tá? Lembra que a gente falou uma vez? Quem conta um conto aumenta um ponto? Então, com certeza, cada pessoa que foi Ouvindo essa história, né? contar essa história colocou alguns detalhes a mais. Então, nós vamos ver mais ou menos as mesmas histórias. Nós vamos falar mais ou menos as mesmas histórias, certo? Com detalhes diferentes, tá? Com pequenas informações diferentes, tá, gente? Qual foi a pergunta? Sono. Cri, 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 cri. Sora, qual foi a pergunta? Desculpa. Vocês estão com sono? Mais ou menos. Não. Sim. Vamos, gente! Ânimo, Muito, professora. força, coragem! Professora, É esperança? porque eu tô aqui na casa da minha tia, né? E tá chovendo. Ah, então, tá chovendo e eu tô com vontade, ó. Choveu a noite inteira aqui. Ô, Sora, Oi. você quer que a gente lê o que a gente escreveu? Não, ou eu lê? quero que vocês participem. Participem, Oi, tudo bem? conversa, troca ideia, traz informações, respondam as questões. Só não dorme. Você tá na página 16, né? 17. Ok. É pra Eu gente posso- falar o que a gente pôs em Eu posso ler esperança. a minha? O que você vai ler? Não, calma aí, vamos É falar a história. Quem lembra da história da Caixa de Pandora? Quem lembra? Eu. Então vai, alguém conta a história para os colegas e para mim. Que tal a gente fazer assim? Hein? Alguém começa, daí vai indo cada um contando um trecho da história. Não, pode contar inteiro. Posso falar? Vai. Pandora foi uma mulher criada lá por Zeus, mandada para a Terra cheia de homem. Isso. Se quiserem saber a história mais detalhada, vai no Guilherme Analisa. Mas voltando, Isso. é um canal no YouTube que fala sobre mitologia grega. Eu E assisti. ela foi entregue a um homem.
Só que antes dela descer para a Terra, Zeus e a primeira mulher dele deram uma caixa e falaram para ela não abrir. Ela falou, tá, não vou abrir. Então tá, os dias foram se passando, e a curiosidade foi aumentando. Quando chega um certo dia, ela fala, eu vou só dar uma espiada para ver o que tem. Ela abriu um pouco a caixa, ela não viu nada. Então ela pensou, vou abrir mais. Quando ela abriu, saiu todos os males do mundo. E ela tentou fechar, mas não conseguiu. E saíram tudo. Menos a esperança, que ficou só uma pontinha. Muito bom, Heloísa, muito bem. É isso, a caixa de Pandora. Tá? Muito bem. Alguém quer contar a sua versão, a forma como você entendeu a história? Quer compartilhar? Tá. Quinto ano B, vocês são demais, viu? Então, nós temos o texto, a caixa de Pandora. Tá? Vamos lá. Eu vou ler o texto, vocês acompanhem com atenção. Pro, Oi, eu acho que você deveria mudar essa aula para mais cedo. mais Mas cedo. ela dá aula 2 horas, Mas Sara. já mudou para as 3. Uma hora muda, outra hora não muda. Fica Imagina se essa aula fosse 5 horas. Eu quase perdi Nossa. a hora toda. Piorou, professora. É porque tá frio, a gente fica com sono. E tá chovendo, barulhinho de chuva. E agora vai passar a sessão da tarde. Dá aula para 1 hora. Isso. Não, uma hora é muito cedo. Não. Uma hora, Uma Vai hora. pra... eu tô vendo série. 1 hora eu tô dormindo. 1 hora eu estou com compromisso com a minha cama. Então vamos fazer 5 da manhã, gente? Não. Tudo da manhã Não, 5 da manhã é pior. A caixa de Pandora. Eu vou ler a história, mas não é tipo assim, conta a história que eu vou dormir, tá? É conta a história que eu vou prestar atenção e não vou dormir. essa que eu gosto do assunto. Então vamos lá. A caixa de Pandora. Sara, você gosta de mitologia, então vamos lá. Tá. Epimeteu chorou por seu irmão Prometeu, pediu clemência a Zeus. Quem rouba dos deuses merece punição, respondeu o rei dos deuses. Esqueça seu irmão, o destino dele está traçado até o final dos tempos. E o que será de mim? Perguntou Epimeteu. Todos os animais têm companhia, os lobos andam em matilha, os peixes nadam em cardumes, os pássaros voam em bandos, as zebras correm em manadas, até as lesmas e os caracóis têm companheiros. Eu não tenho ninguém. Prometeu era mais do que um irmão, era meu único amigo. Sem ele estou completamente só. Deus teve pena de Epimeteu. Criou uma mulher para ser sua companheira e todos os seus deuses a presentearam. Artemis deu-lhe força e coragem. Atenas deu-lhe sabedoria. Hera deu-lhe majestade e graça. Hermes deu-lhe sabedoria e inteligência. Afrodite deu-lhe beleza. Apolo deu-lhe música e canto. Os deuses a chamaram de Pandora, que significa todos os dons. Zeus conduziu Pandora à terra e a apresentou a Epimeteu. O titã chorou de alegria ao ver sua noiva e agradeceu aos deuses a dádiva maravilhosa, a mulher que viera lhe trazer o riso e a alegria. Pandora também ficou muito feliz por encontrar um noivo tão bonito, bom e apaixonado por ela. E todos os deuses desceram do Olimpo para celebrar o casamento de Epimeteu e Pandora. Epimeteu levou a esposa para conhecer a sua casa. Mostrou-lhe todos os cômodos e abriu todos os baús e armários para que visse o que havia no seu interior. Vamos ver se tem gente acordado. Tem. Pietro, liga a câmera. Agora, este é seu lar, ele disse. Tudo que está aqui é seu e meu. No entanto, Pandora notou que o marido não abriu uma certa caixa. E esta? O que há aqui dentro? Ela perguntou. Nada que interesse, disse Epimeteu.
O que está aqui dentro não lhe diz respeito. Pandora prometeu que nunca abriria a caixa. No entanto, intrigada, não conseguia deixar de pensar. O que haverá dentro dessa caixa? Que segredo é esse que Epimeteu não quer revelar? E aí, gente, curiosa ou pouco curiosa? Se ele colocou Curiosa. abrir, Professora, eu já eu sei a abriria. história. Outra coisa, se eu colocasse uma caixa assim, não abra, dentro da sala de aula, o que ia acontecer? Vamos abrir. Vamos Eu iria abrir. Eu abriria. Quem ia abrir? Eu. Ela lá. Eu. Põe um joinha quem iria abrir. Então, tô ligada que vocês são tudo curiosos. Apesar da curiosidade, ela se mantinha fiel à sua promessa. Até evitava olhar para a caixa, embora continuasse cismada. O que tem dentro dessa caixa? De vez em quando, ao limpar a casa, Pandora varria o chão ao redor da caixa, sempre fazendo o possível para não tocar nela. Certo dia, ela já estava terminando a limpeza, recolhendo a poeira numa pá de lixo, quando ouviu uma voz que a chamava. Pandora, Pandora, deixe-me sair daqui. E aí, pessoal, tem uma caixa, não abra, e você começa a escutar uma voz. O que você faz? Eu jogo ela fora, professora, porque se a caixa começar a falar, pelo amor de Deus. Parece maldição. Eu rezo. Eu Ai, meu Deus. Não, eu jogo ela fora, de verdade, professora. A caixa começa a falar o que eu vou achar. Sara. E você, Giovana? Eu pego ela, taco ela dentro do forno, pego na caixa, taco dentro do forno, depois eu tiro, queimo, jogo assim pela janela e depois taco água. Pela janela não, Júlia. Taca de cima do telhado e protege a sala. E protege a casa. Taca no rio. Gente, mas é só uma vozinha do além. O que tem? Uma Daí, vozinha. professora. Nossa, senhora, parece que tem alguém que, assim, você tá dormindo, já pensou? Pandora, já pensou? Giovana! Professora, não pensou, não. Eu vou Giovana! ainda. Parece que a boneca tá falando. Peraí que eu vou cumprir o treinado nesse quarto. O Breno tá lá e tá a vozinha. Breno! Bom, eu sairia correndo, né? Sem olhar para trás. Eu ficaria saindo correndo. Mas, enfim. Imagina você tá nessa chuvinha e vai lá e escuta uma voz. Então, olha só, gente. Era uma voz bem fininha e chorosa. Ou seja, ó. Giovana! Eu já falo, professora, você para de frescura, viu? Eu já falo pra caixa, eu falo pra caixa. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Pandora olhou à sua volta. Quem estaria chamando por ela? Quem? Pandora, Pandora, ela ouviu de novo. Então Pandora percebeu que a voz saía da caixa misteriosa. Deixando a vassoura de lado, ela perguntou: quem é você? Uma pobre criatura que precisa de ajuda. Fui encerrada nesta caixa com todos os meus irmãos e irmãs. Estão muito fracos, não conseguem falar. Estamos aqui há muito tempo, sem comer, sem beber, sem luz nem ar. Tire-nos daqui, senão vamos acabar morrendo. Pandora prometera a Epitemeu que não mexeria na caixa, certo? Mas os deuses lhe haviam conferido o dom da bondade e da compaixão. Não poderia negar a ajuda àquela criatura, então pensou: prometi não abrir a caixa, mas levantar um pouquinho a tampa não significa abrir. Só vou dar uma olhada. Se eu vir alguma coisa terrível, eu volto a fechar na mesma hora. Pandora se ajoelhou diante da caixa, ergueu ligeiramente a tampa e olhou pela fresta. Mas a caixa se escancarou, deixando sair uma multidão de criaturas que atacaram Pandora a mordidas e ferroadas até fazê-la sangrar. Depois se foram. Que isso, que trágico. Você vai lá e me fala ainda. Olha a curiosidade, o que aconteceu. Saiu os males Não, e pior que a gente abre, né? da casa. Epitemeu encontrou uma mulher caída no chão, toda machucada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Sabe o que a professora lembrou agora? Só fazendo um parênteses. No terceiro ano, nós tínhamos a história Ela tá viva ou morta? do lobo e do cordeiro. Quem lembra do lobo e do cordeiro? Que o lobo Eu sangrou o lembro. cordeirinho até a morte.
Não é Roteirinho. Nossa, Gente, Sora. Professora, Terrível. se eu fosse o Prometeu, eu falava assim, agora você vai ficar aí chorando, porque eu não falei pra você não abrir a caixa, agora você vai ficar aí. Mas e se você fosse a teimosa. Pandora? Se vira. Quê? E se Teimosa. você fosse a Pandora? Eu ia me virar, não ia Eu abrir. falei Não sou- que a Uma que eu nem casava Não. com ele, porque... Sara. começa uma voz falei, tem que pegar, tacar no fogo. Já. Professora, pode ter milhões de pessoas lá dentro. Mas, pelo então. amor de Deus... Então vamos continuar a leitura. Lembrei do texto, foi engraçado. A caixa Mas aberta estava jogada de lado. Imediatamente ele entendeu o que tinha acontecido. Desculpe, disse Pandora, quebrei minha promessa. Uma voz me chamou de dentro da caixa e fui ver quem era. Só quis dar uma olhada, mas acabei estragando tudo. Não se culpe, disse Epimeteu, ajudando a se levantar. Ai, que marido bonzinho. Um erro. Mozinha tá demais. A culpa foi minha. Eu deveria ter explicado o que havia dentro da caixa e por que não deveria ser aberta. Quando distribuí as dádivas entre os homens, deixei de lado algumas coisas muito ruins, pois achava que ninguém as merecia. Eram coisas como tristeza, doença, miséria, desespero e muitas outras preocupações e desgraças. Não sabia o que fazer com elas, por isso guardei-as na caixa. Enquanto estivessem encerradas ali dentro, não faria mal a ninguém. Mas eu sabia que não poderiam ficar trancadas para sempre, que algum dia acabariam saindo. Esse dia chegou e ninguém pode fazer mais nada. Esses distúrbios fazem parte da criação. Queiramos ou não, precisamos suportá-los. Nesse instante, Pandora voltou a ouvir uma voz que a chamava de dentro da caixa. Ah, pronto. Pandora, Professora, não se esqueça de mim. Ainda estou aqui. Ah, não. Que é? Desgraça! Exclamou Epimeteu. Talvez ainda seja possível detê-la. Pandora e Epimeteu aproximaram-se da caixa e viram, no fundo dela, uma criatura brilhante, de asas douradas, que os olhava com um sorriso. Meu nome é Esperança, disse a criatura. Não há por que me guardar numa caixa. Coloquem-me em seus corações e ficarei com vocês para sempre. Enquanto tiverem esperança, não precisarão temer misérias nem desgraças. Serão capazes de superar tristeza e desespero. Enquanto tiverem esperança, nada os derrotará. Epimeteu e Pandora tiraram a esperança da caixa. Abriram lugar em seus corações, onde se instalou para sempre. Ô, Sora, Professora. mas por que a Esperança estava presa lá? Então, né? Por quê, professora, né? agora me tira uma dúvida. Não, agora, professora... É porque se o- você não tem coisas más no mundo... Peraí, Sara. Eu imagino que se você não tem coisas más no mundo, Gi, não tem por que você ter esperança. Tudo vive bem, É verdade. né? Tudo tá do jeito que você quer. A esperança... O que é uma esperança? O que é esperança, gente? Ela vem pra renovar aquilo que tá ruim, né? Fala, Sara. vai passar. Vamos lá. Se o bendito do Epimeteu sabia o que tinha naquela caixa, por que ele deixou dentro da casa dele, então? Pois é. Pra tentar. Burro! Por que não enterrou? O que, Heloísa? Ele deixou pra tentar dentro da casa. Ele, tipo assim, era uma prova, sei lá. Para dentro do coração dele. Só isso que eu quero saber. Sinceramente, se fosse eu, já teria jogado aquela caixa, ó. Mas Sara, eu o que é esperança para vocês? Vai, Posso falar, professora? Maria. Maria. É uma Olha coisa que que faz a gente acreditar. Eu não faço a menor ideia o que é esperança. Não, Minha já não esperança é a Priscila? última que morre. E a paciência é a primeira. É Tipo verdade. assim, ó, exemplo. Pro, tem um exemplo. Ai, gente, peraí. Paciência é a última que morre. Não, primeira. Professora, Não. qual é a minha definição? Vai falar assim, Esperança é a última diga- que morre, O que paciência você é a falou primeira assim, que o morre. que é esperança pra você? Eu falei, esperança é a última que morre. Eu sei o que é esperança.
E daí a Júlia falou Posso que ler o a meu, paciência Pro? é a primeira que morre. Gente, eu não vejo. Não, mas é Pra mim é assim, verdade. a minha paciência morre em primeiro e a minha esperança morre em último. Entendi. Ah, Então, Não, eu sabe vou porque a dar esperança, ó, vocês. faz tempo que a gente vai ficar de quarentena até O que é ter esperança? Até dezembro. Posso falar, professora? Esperança Pode, que cara. em 2020 a gente vai poder como- voltar pro shopping. Como Isso. diz o ditado, a esperança é a última que morre. Exemplo, você ainda acredita que a vacina do corona vai chegar essa semana? Professora, Ai, temos a esperança. Precisa temos a chegar. esperança. A minha esperança já foi embora faz tempo, professora. Oxe, gente, não sejam pessoas desesperançosas. Desesperadas. Professora, eu tô com a esperança há 5 meses já. Eu já O que mais? Vai, mas Heloísa esse Cedras. No que você tem esperança? Vai, Heloísa. Um monte de coisa. Quem quer falar? Lucas, Guilherme, Júlia e Júlia, né? É. Clara, Eu tenho um fala. monte, professora. Hermes. Pietro, cadê o Pietro? Pietro, no que você tem esperança? Eu tenho uma lista de esperanças ainda que eu quero alcançar em 2021 ou 2022. Ótimo. Objetivos, né? Metas. Metas que talvez não. 2020 Minha metas esse ano, 2023. professora, eu tinha tantas metas aí, ó. Estragaram tudo, ó. O segredo Procurar da pra meta baixo. é não ter meta e dobrar a meta. Bom, gente, vamos lá. É. Página 18. 18. Ô, Sora, 18. Oi, gata. lembra aquelas perguntas meio estranhas da Sara? Quem inventou a internet? Quem inventou o professor? Lembro. Então, né, eu fui atrás, foi bem complicado, viu, dona Sara? Porque Obrigada. Ô, negócio professora, tem outra difícil. dúvida. Ah, Aí, deixa ó. ela falar. Eu Deixa ela acredito falar o que ela pesquisar, deixa assim ela pesquisar. Heloísa, Chiu. Ó, Ai, ai. Tá, eu vou ler no final da aula, pode ser? Pra a aula correr. Sim. Página 18. Mas se correr, ela vai embora. Vamos falar sobre seminário. Eu quero total atenção aqui nesse tema, porque nós vamos precisar falar sobre isso aqui. Seminário. Seminário é um gênero textual, tá? Que aqui tem uma definição, que ela vem do latim seminarium, que quer dizer viveiro de plantas, e seme, que quer dizer semente, pois se trata de um local ou atividade onde são semeadas ideias. Bom, qual que é o melhor lugar para nós semearmos ideias? Na sala de aula, na escola. E nós vamos interagir, nós vamos aprender a colocar diversas situações que nós vamos nos expor lá na frente, na nossa vida. Então, eu quero me prender um pouquinho aqui nesse tema. Tá? Então, presta atenção no que eu vou explicar. Seminário é uma atividade que vocês vão fazer. Vai ter uma atividade que ela vai ter o passo a passo e depois, no final, vocês vão apresentar. Mas eu quero para vocês por que nós vamos estudar isso. Bom, durante muitos anos, a educação, a escola, ela se atentou com o ensino que trouxesse a questão da escrita, da leitura e da escrita. Tá? O foco principal sempre foi esse. Mas é muito importante no ambiente escolar nós aprendemos a trocar essas ideias, a falarmos a nos comunicarmos nas diferentes situações que a gente enfrenta na vida. Então, essa oportunidade de seminário, ela é mais do que uma simples atividade pedagógica, né? Uma atividade do livro, é uma oportunidade para vocês. Uma oportunidade para vocês trabalharem com ideias, trazer informações e nós organizarmos isso de maneira clara, dentro de uma formalidade. Se eu fosse falar um assunto aqui para vocês,
eu começasse a falar assim. Então, hoje a aula vai ser aquela aula lá, daquele assunto lá, daquilo lá que a gente comentou, aquele dia lá, sabe? Então, vamos lá. Eu falei alguma coisa? Falei um monte e não falei nada, Uhum, exatamente. né? Ah, então, Teve um começo, mas não teve um meio nem um fim. não teve. O que vocês vão trabalhar no seminário? Vão trabalhar exatamente isso. Desenvolver um raciocínio, desenvolver uma ideia. Certo, gente? Para isso é necessário você conhecer o assunto que você vai falar. Tá? Aí você fala assim, ai, professora, mas isso é muito difícil, porque eu vou ter que apresentar, eu não posso decorar, eu não posso, né, decorar as palavras. Hoje eu vou falar sobre a mitologia grega e ela é muito legal. Aí você decora aquilo lá. Não, não é decorar. Decorar fica chato, fica cansativo. E se você não for uma pessoa que tiver essa habilidade de decorar as coisas, você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir lembrar. Porque na hora do nervoso, a nossa cabeça, ó, tchum, sai tudo daqui. Então, o seminário ele é uma forma de apresentação e ele é estruturado. E vamos aqui no Apolo, filho de Zeus, que ele fala assim: o seminário é uma estratégia de aprendizagem que inclui muita pesquisa e estudo. Escolhe-se um tema e parte-se em busca da informação sobre ele. Deixa eu perguntar aqui no grupo. Deixa eu ver se esse exemplo daria aqui. Qual dos meninos aí joga Fortnite? Eu jogo, professora, eu jogo também. Eu jogo. Ah, tudo bem. Quem de vocês joga Free Fire? Eu. Breno. Quem mais joga? Liga a câmera aí, Breno. Tô ligando. Oi. Você joga Free Fire? Jogo e às vezes um pouco. Eu jogava, professora. Mas qual é o nome daquele jogo? Eu vou pedir pro Breno. Não lembro. Porque geralmente os meninos têm mais uma... Eu jogo Fortnite, não jogo Free Fire coisa. Ô, Breno, tem o Arthur. Oi. Arthur, você joga, Arthur? Jogo Fortnite, Free Fire não. Tá. Você joga o quê, Breno? Free Fire. Free Fire. Então, eu jogo os dois. Fala pra gente aqui, pro pessoal e pra mim, como que é esse jogo, pra que ele serve e por que você joga ele? Porque eu acho ele muito Explica legal. o jogo primeiro. Como é o jogo? Qual que é a função? Ele é o objetivo. Você sair atirando em todo mundo. É tipo um tiroteio. Mas esse tiroteio não é muito... não é... Breno, deixa que eu falo que eu sou mais específico. Nossa, você tem que ser o... Breno, Arthur pode falar no seu lugar? Pode. mas ele falou Arthur. que Pessoas caem numa ilha gigante com baús e armamentos. Depois de um tempo, uma tempestade vai se fechando para diminuir o tamanho da ilha. Se você ficar dentro da tempestade, você toma dano. Aí vai fechando e você tem que eliminar o resto. É uma zona, professora. Você cai de paraquedas dentro de uma ilha. Aí você tem que pegar a arma para você ir matando, para você não perder. E essa zona, ela vai fechando. Você não pode ficar fora da zona, porque se você ficar fora da zona, você vai tomando tiroteio. Aí você tem que chegar até o primeiro lugar. E como que ela vai fechando? Ela vai fechando. Para você só ir dentro da zona. Tá. Ela fecha depois de 5 minutos. Eu jogo um jogo totalmente diferente Mas de depende vocês. do Eu jogo. jogo Minecraft. Ah, tá. Então, olha só. Me acompanha no raciocínio agora, em cima disso que a gente acabou de falar aqui na aula. O Arthur, ou a Sara, ou o Breno que falaram sobre o jogo, eles precisaram pesquisar o assunto? Eu jogo. Não, porque eles conhecem, certo? Sim. Certo. Então, quando você conhece um assunto, você fala dele de maneira natural. Você não precisa ficar lá estudando, você sabe. Outra coisa.
quando eles falaram aqui para nós da aula, eles simplesmente falaram ou eles ficaram assim com medo, tremendo, apavorados? Como foi a forma que eles colocaram para nós? Simplesmente abriram a boca e falaram. Abriram a boca e falaram. Isso mesmo. Eles decoraram isso para falar? Não. Não. Veio Não. na cabeça. Decorou. Certo? Eles leram isso? Tinha algum lugar e eles ficaram lendo assim? Não. Não. Bom, como foi algo informal que a gente pegou aqui na hora como exemplo e nós começamos a falar aqui, nesse momento, eles não precisaram de nenhum recurso, nenhum vídeo, nenhuma foto. Mas se eu falasse assim pro Arthur, Arthur, vê se tá fácil ou tá difícil aí para você. Abre aí uma guia do jogo e mostra pra gente umas imagens. Você consegue? Acho que não. Eu Quer que eu consigo. mostre, professora? Sara, então. Mas vai, depende das Sara. imagens. Depende das Tem imagens. que ser no notebook. A Sara consegue. Vai, abre aí e mostra. Enquanto isso eu vou falando. Então, pessoal, o seminário, ele é isso. É você falar de um assunto que você sabe. Mas para você saber o assunto, você vai precisar pesquisar. E qual vai ser o tema? Vai ser um mito. Vai ser alguma história da mitologia grega. Então, você vai escolher um mito, tá? A Júlia tá mostrando ali no celular. Você vai escolher um mito. Posso compartilhar a tela, Pro? Pode. Professora, daí você deixou eu fazer sobre a mitologia de modo geral, né? Sim. Tá. Aqui, ó. É um desse aqui, ó. Não carregou ainda. Não carregou ainda? Carregou. Aqui, ó, professora. Essa imagem aqui você pula de paraquedas na ilha e a zona vai fechando. Aí tem como você escolher várias skins. Eu também tenho Aí você compra E eu algumas. tenho várias. Tem do La Casa de Papel. Tem parceria com o La Casa de Papel agora. Certo. Fortnite. Fortnite tem várias parcerias. Certo. Pode parar Muito de bom, compartilhar? Sara. Tá ótimo. A seleção é uma ilha, aí 100 jogadores caem na ilha. E pronto. 6 jogadores? Me falem uma coisa agora. Quando você viu as imagens, que ela mostrou a imagem do jogo, ficou assim mais divertido? Ficou mais dinâmico o assunto? Sim, deu para esclarecer melhor. Ficou mais dinâmico, ficou mais divertido. Então, o que vai ser o seminário na vida de vocês, tá? Para evitar o pânico de tipo, pelo amor de Deus, professora, o que eu tenho que fazer? Calma. Primeira coisa, você já sabe que é uma mitologia. Então, você pode escolher a Caixa de Pandora, os 12 Trabalhos de Hércules, o Minotauro, qualquer história da mitologia grega que você goste. Tá? Você vai escolher. Quando você escolher, vai ser a primeira parte do trabalho. A primeira parte é escolher. É o que está lá na página 19. Vai comigo na página 19. Prontinho. Ô, Maria, Valentina, você está assistindo alguma coisa? Página 19. Respondeu pra. O primeiro ponto aí na página 19 é escolher o mito. Tá? Alguém já escolheu e quer compartilhar? Não é para contar a história, é só para falar o que você vai fazer. Eu também escolhi já. Eu escolhi sobre a Perséfone, filha de Zeus e Artemis. Ótimo. Quem mais? Eu escolhi sobre a Medusa. Medusa. Eu Escolhi sobre Minotauro. Minotauro. Eu escolhi sobre o roubo da cidade de Zeus. Eu da Medusa. Medusa. Qual foi o seu, Lucas? O Minotauro. Minotauro. E o seu, Hermes? Hermes? Eu acho que o microfone dele não tá funcionando, Pro. Mas eu acho que ele falou alguma coisa. E você, Breno, você já escolheu? Não. Então, qual vai ser a sua tarefa depois que terminar a aula? Escolha uma história da mitologia grega. Qualquer história qualquer mito que você quiser. E aí, você vai colocar aqui na apostila. Por exemplo, escolher... Qual que foi o seu, Sara? É o roubo do raio de Zeus. O roubo do raio de Zeus. Ela colocou dentro, né? O roubo do raio de Zeus. Que é o raio literal, gente. É o raio mesmo. É o raio de
É o raio. Aqueles negócios que ele tem. É o né? raio, professora. Que os É o raio, ninjas tá? fizeram pra ele. Então, ela escolheu esse. E aonde você pesquisou essa informação, sabe? Você vai pesquisar onde? Professora, eu assisti o filme. É o Percy Então, Jackson. você coloca aí na apostila, no filme, né? A fonte, no filme e tal. Ah, professora. Ah, o Hermes colocou. Ah, ele vai fazer do Hermes. Do mensageiro. Legal. Então, você vai colocar, tá? Essa é a primeira parte. É só isso. Só isso. Ah, não precisa fazer um texto, então? Nada, nada, nada. É só colocar o que Pra escrever história. Eu coloquei que eu vi Nossa! no Guilherme Analisa, no Pra Google. escrever história. Se você escreveu a história, não se preocupe. Porque lá na página... Deixa eu pegar aqui. Página 31. Abre lá. Na página 31 vai ter a parte 2. Ok. Na parte 2, você já sabe a história, certo? Sim. Você vai criar algumas perguntas sobre a sua história. Exemplo, se você escolheu a caixa de Pandora, você pode fazer as perguntas, umas 3 ou 4 perguntinhas só da história. Então, você pode começar assim, Epimeteu casou com quem? A resposta. Pandora. O que Pandora abriu? A caixa que tinha males. Tá entendendo? Pro, não é perguntas duvidosas que a gente não sabe? O que, Maria? Tipo, eu escrevi o mito da hospitalidade. Eu coloquei coisas que não falam na história. Como assim coisas que não fala? Você Eu criou... escrevi a história. Eu escrevi a história e daí eu fui fazendo perguntas que não falam na história. Ah, tá, mas tem a ver com a história. Uhum. Sim, tudo bem. Tudo bem. Eu pôr uma pergunta ou se eu já sei a resposta? Mas Como é se esse fosse o um foco. diálogo, né? Deixa eu falar o foco. O foco desse exercício aqui é de vocês se apropriarem da história para chegar na hora de explicar a história, não esquecer. Entendeu? Por isso Como que... se, tipo, ó, Aí você fala assim, Heloísa, mas por que vai fazer pergunta se eu já sei? Porque você vai gravar isso na sua cabeça, vai ficar lá guardado para você não esquecer na hora de apresentar. Mas eu já sei, eu já gravei a história. é como se, tipo, a Heloísa perguntasse que caixa abriu, a professora responde, né? Sim, aí na parte 3, que vai vir depois, na parte 3 está na página 33. Vocês vão criar a história, vocês vão recriar a história com as palavras de vocês. Uau! Por quê? É o momento que você está treinando. Por que a Sara, o Breno, o Arthur falou do jogo com tanta facilidade? Porque eles já viram tantas vezes, já jogaram, então eles sabem. Entendeu? Então você precisa passar por essas etapas para você não esquecer a história. Porque depois ela vai vir uma apresentação. Você vai contar a história, você vai contar. Só que aí tem um detalhe importante, que é isso que nós vamos ser avaliados. Você tem que saber o assunto que você está falando. Você não pode chegar e falar assim, professora, eu vou contar o mito do Minotauro. Aí você chega lá e fala assim, porque não vai ter muito tempo, vai ter pouco tempo. Então você tem que resumir a história. Então você vai falar assim, professora, então, sabe o moço lá? Então, ele entrou lá naquele negócio que tem um monte de... que não tem saída. Como que chama, meu Deus, aquilo lá? Ah, então... E aí ele entrou lá e aí tinha o Minotauro. O que é o Minotauro? Ah, o Minotauro É um homem com homem metade cavalo, metade homem. Isso. Vocês entenderam que não pode acontecer isso no seminário de vocês? Sim. Você tem que chegar lá e falar, a minha história é o Minotauro. Bom, quem era o Minotauro? O deus grego lá que venceu o Minotauro. Zeus?
Me perdi nessa pergunta. O que venceu o Minotauro? Não tenho ideia. Era Zeus e sua gangue lá. A apresentação vai valer ponto como os trabalhos? Ah, sim. Vai valer ponto, sim. Tá? Ô, Sora, Ah, agora eu posso responder as perguntas da Sara? Teseu. Não, deixa eu só finalizar Tá. essa. O Teseu. O Teseu. Então você vai falar. Teseu. Ele foi até o reinado, e ele então ganhou o novelo e tal, e vai contar a história de uma forma resumida, que vai estar gravada na cabecinha de vocês. Gi, a hora que a gente terminar de corrigir até a página 25, aí você conta, tá bom? Ok. Vamos corrigir os exercícios da página 22. Esse exercício é Atena. Eu acredito que não precise ler o texto, porque nós já lemos a aula, vocês já responderam os exercícios. E o texto fala sobre a Medusa. Tá? Vamos lá comigo. O narrador dessa história. Quem conta a história? Atena. Atena. Pessoal, estão comigo? Nós estamos na página 22. Sim. Vão conferindo aí na apostila de vocês. O narrador dessa história é Atena. Ela que conta toda a história da Medusa, tá? Do dia que o Pégaso nasceu, enfim. O texto apresenta uma breve introdução que se inicia no Meu nome é Atena e termina em Tudo começou inesperadamente no meio de uma festa. Nesse trecho, quem que fala esse trecho? A deusa. A deusa Atena se apresenta ao leitor. A deusa Atena se apresenta ao leitor. Confere aí se você acertou. A deusa Atena se apresenta ao leitor. Tá corrigindo, Pietro? Isso, vai corrigindo. Explique com suas palavras o que fazia de Medusa um ser tão monstruoso. O que fazia dela um ser tão horripilante, tão horrível? Quais eram as características? As cobras na cabeça. As 3 cabeças. Fazia as pessoas virarem pedras. Fazia as pessoas Habitar no pedra. corpo de Tinha um 3 dragão de 3 cabeças. cabeças. O que mais? Professora, Como era o cabelo de cabelo cobra. da Medusa? Era feito do quê? Cobras. Ah, é uma característica. Eu acho bonito, sei lá. Nossa, O rosto, o arrasa. rosto Giovana. dela é bonito. O cabelo não Giovana, é bonito, o rosto quando dela. você assistir Percy Jackson, ela tem um olho azul, a pele dela é lisinha e a cobra assim, dá um tchan. Bem da hora. Dá um Eu não consegui ver esse filme ainda, gente. Se vocês acharem em algum lugar, me avisa. Professora, tem no Eu não achei nem no YouTube. Netflix, nem na Prime Video, nem no Google Eu Play. também, eu procurei em todos. Professora, tem no YouTube e tem os dois, tem 2. Então aí você vai clicar e ele é de episódios. Bem legal, mas também tem para alugar. Eu vou procurar no YouTube. 4. Para Atena, Perseu era o mais nobre de todos os jovens guerreiros da antiga Grécia. Escreva 2 características de Perseu. 2 características. Veloz e esperto. Eu coloquei mais, professora. Eu coloquei 3. Inteligente, forte e corajoso. Isso, tá certo. Quem mais? Alguém colocou que ele era forte, ele tinha a força da juventude, pureza de espírito. O que quer dizer uma pessoa que tem pureza de espírito? Eu coloquei que ele é inteligente, veloz e forte. Veloz e forte. Eu botei que ele é corajoso e otimista também. Isso, Porque senão... isso mesmo. Leia novamente esses trechos 5. Então, com a Pro, posso ir para o próximo? Sim. Leia novamente esse trecho da história e responda o que se pede. Então, agora vocês vão transformar a palavra luta em verbo.
Porque assim que a luta entre ambos foi marcada, tive uma ideia. Estamos falando de um substantivo, tá? E quando a gente fala de verbo, como que ficaria essa frase? Professora, era para você criar uma nova frase? Sim. Ah, tá. Eu coloquei, eles estão em uma grande luta. Sim. Ok. Eles estão em uma grande luta. Professora, eu coloquei, nós lutamos de brincadeira. Tá. Ó, Pro, deixa eu te mostrar. Eu achei aonde o filme você pode achar. Ó. Tá. Quem mais? Vamos, pessoal. Cadê os verbos aí? Durante a luta, por que Perseu precisava se manter de costa para o monstro? Por que ele tinha que ficar de costa? Para não ser petrificado. Isso. O que mais? Quero ouvir mais. Para não virar pedra. Para não virar uma pedra. O que ia acontecer se ele olhasse a Medusa? Porque senão ele virava uma pedra a olhar para a Medusa. Isso. 6. No exercício 6, nós temos uma frase e vocês tinham que encontrar o único trecho que estava escrito de maneira correta, porque os outros 3 têm erros de concordância. Então, vamos lá. A frase é essa. No ar, Perseu voava em círculos. Mantendo-se de costas para o monstro. Ele sabia que, caso a fitasse nos olhos, se transformaria em estátua. Agora você não me escapa. Imagine que Hermes estava do lado do bravo guerreiro naquele momento. Nesse caso, como o trecho deveria ser escrito? E aí nós temos 4 maneiras. Qual que é a resposta certa? A 2. A 2. A primeira. Por que a primeira está errada? Quem encontrou o erro? Porque a palavra fitasse tá no modo individual, né? Não tá junto, né? 2 pessoas ou mais. Tá. Vamos ver mais alguém. Eu acho que só o nome que é igual, viu? Porque o resto não é nem um pouco igual. Vamos lá na alternativa A. Pessoal, atenção nesse tipo de exercício. No ar, Perseu e Hermes voavam em círculos, mantendo-se de costas para o monstro. Eles sabiam que, caso fitassem os olhos, se transformariam em estátua. Quem se transformaria em estátua? Perseu. Perseu e Hermes. Quando a gente fala de Perseu e Hermes, nós estamos falando singular ou plural? Plural. Plural. Então, eles se transformariam em estátua? Não tem sentido. Eles se transformariam em quê? Em estátuas. Em pedra. Em estátuas. No plural. Estátuas. Ah, tá faltando um S. Faltou o S no plural aí da palavra. O 2, que é a resposta certa. E no terceiro. No ar, Perseu voava em círculos, mantendo-se de costas para o monstro. Eles sabiam que, caso a fitassem nos olhos, se transformaria em estátuas. Onde está o erro? Essa colocação. Ariam, se transformariam. Na última. No ar, Perseu e Hermes voava em círculos, mantendo-se de costas para o monstro. Errado. Porque Voavam. plural. Voavam. Então, sempre atenção nesses detalhes de concordância. Tá bom? 7. Como Perseu conseguiu derrotar a Medusa? Como? Como ele conseguiu derrotar? Foi na cabeça dela? Descrevam os fatos. Como aconteceu? Ele aplicou um golpe certeiro na Medusa. O que mais? Gente, vocês fizeram os exercícios? Sim.
Eu vou escolher, então, já que vocês estão... Todo mundo quer falar ao mesmo tempo, tá uma guerra. Deixa eu escolher quem vai falar. Pode ser a Heloísa Jordan. Como Perseu conseguiu derrotar a Medusa? Ele usou um escudo e cortou a cabeça dela. Tá. A Giovana já falou. A Sara. Eu, professora, mas eu falo direto aí. Mas eu vou falar, tá bom. Ele virou de costas para não ser não virar estátua. Obviamente, cortou a cabeça dela para que a funcionalidade... Como é que é o nome, professora? Funcionalidade, como é que é o nome? Funcionalidade. Isso, termina a frase. Funcionalidade das cobras não atingente mais. Tá. Ninguém colocou aí que ela viu o reflexo dela refletida na água. Posso falar minha resposta? Posso? Com o escudo de Atena que servia como espelho. Isso, muito bem, Ana, perfeito. A 7. Ô, Ana, você entrou agora ou faz tempo? Agora. De visto. Faz tempo. Era Professora, 3 qual que é a horas. 7? Recorde, pro, tem 20 pessoas. Ah, saiu alguém. Era 20 pessoas que tinha. Ô, Ana, a Luísa, tá me ouvindo? Marca depois, na aula de terça-feira. Será que o Breno saiu? Não? Marca depois na aula de terça-feira, que começa às 15, tá bom? Por que o Breno saiu? Então, vamos lá. Atena presenciou o nascimento de Pégaso, o magnífico cavalo alado. A primeira tarefa do tão nobre animal foi... Primeira, É. levar Perseu até o rei para que o herói pudesse entregar ao monarca a cabeça cortada da Medusa. Isso. Professora, qual que é a pergunta? 8. Levar Perseu até o rei para que o herói pudesse entregar ao monarca a cabeça cortada da Medusa. Na 9, vocês tinham que criar uma pergunta, certo? E algum colega ia responder, ou alguém na sua casa. Eu quero ouvir as perguntas que vocês criaram, e aí o colega aqui da aula mesmo pode responder. Vamos lá? Vou escolher. Maria Clara, qual é a sua pergunta? Já esqueci o nome. Da história? É. Quanto tempo o casal viveu? Quanto tempo? O casal viveu. Eu não entendi, gente. Quanto tempo o casal viveu? O cavalo viveu. Ah, quanto tempo o cavalo viveu? Mas tem essa história? Sim. Então vai, respondam, pessoal. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia também. Professora, pode falar a minha? Qual é a resposta, Maria Clara? Peraí, Maria. Ok, ma'am. A resposta. Ficaram muito tempo juntos. E eles se transformaram em 2 árvores. Ah, tá. Maria, lê sua pergunta. Atena é deusa do quê? Da sabedoria. Muito bem. Sara, sua pergunta. Posso falar depois da Sara? Eu coloquei assim, Perseu usou... Não sei se tem essa pergunta, mas eu coloquei. Perseu usou que arma para derrotar o monstro? Cite 2 delas.
Tinha essa pergunta? Mágico e o escudo de Atena. Isso. Vai, Heloísa, Jordã. Como foi a entrada triunfal de Perseu? Ele foi rasgando os céus. Muito bem, rasgando o céu, tá certo? Como uma águia, mas tá certo. Júlia. Atena é deusa da... É você mesmo, Júlia. Oi? Não deu para ouvir. Atena é deusa da... Ah, é a mesa da sabedoria. Poliana, cadê sua pergunta? Cadê? Sumiu. Lucas, você, qual foi sua pergunta? Que Atena entregou para Perseu. Ei, gente. O escudo mágico. Não sei. Foi isso? O dela. Sim. Foi, muito bem. Hermes, quer ler a sua pergunta? Quem mais quer ler a sua pergunta pode ler. Júlia, Cortesânia, a Ana, o Guilherme, o Gustavo, o Lucas, Dias. Estamos encerrando. Posso ler a minha, Sora? Pode. Quem é o primeiro Deus? Esse eu sei responder. Deus. Muito bem. Não, da mitologia, né? É, o Deus dos deuses, né? Era o caos, o primeiro Deus. Ele era o universo, o fim, o tudo e o nada. Isso. Ana Beatriz, e a sua pergunta? Fala a pergunta, compartilha com a gente. Você fez? Tem que fazer os exercícios, colocar as coisas na apostila, preencher a apostila, não deixe em branco, tá? Pietro, quer ler a sua? Travou. Tá travado. Bom, gente, então a gente finaliza aqui. Oi. Professora, a foto. Posso fazer uma pergunta assim extra? Pode. Como Atena nasceu? Com a chuva de ouro de Zeus. Não Como sei você acha? Na chuva de ouro. Eu sei. Eu sei Eu também. Então E aí, responde. Sara? Oi? Heloísa, ela nasceu de uma árvore, Heloísa. Foi da árvore? Atena? Ai, Gente, eu Sara, fui fala de charcada. graça. Fala direito. Ela veio do filho lá ela é filha do... Como é que é o nome? Dos Zeus. Se não me engano, é dos Zeus. Nasceu da chuva de ouro? Ela não... não é Zeus que comeu a mulher que virou um mosquitinho, né? Mas ela teve as últimas forças e mandou a filha pro cérebro de Zeus. E daí depois ele pediu pro filho ajudar ele, né? Deu uma murchada na cabeça e a Atena saiu com o escudo e uma flecha na mão, já adulta. Não, ela nasceu já toda adulta, com armadura e tudo. Guerreando, né? Ela, o escudo, essas coisas não significa vingança, mas significa sabedoria. E ela é só deusa da sabedoria porque ela nasceu da cabeça de Zeus. Legal, tô gostei. A gente fica vendo no YouTube, né? Vamos finalizar, então, encerrar nossa aula. A gente estendeu um pouquinho mais o tempo, mas... A Giovana queria responder então vamos fazer assim. Quem quiser sair, pode sair, tá liberado da aula, tá bom? E a Giovana vai, então, tirar as dúvidas da Sara. Vamos ver o que vai sair. Então. A Sara perguntou quem inventou a internet e quem foi a primeira pessoa que criou a escola, né? Daí eu vou Primeiro aqui professor. mostrar pra Sara. Então, aí aqui, calma aí, aqui, ó. Nos Estados Unidos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um órgão para desenvolver uma rede de compartilhamento que descentralizasse informações. O cientista Paul Brown, prisioneiro de comunicação digital, se junta ao grupo para criar uma web. E daí depois tem um monte de coisa, eu vou
pôr o site aqui para você, Sara, porque é Giovana, bastante se você não coisa quiser para ler. responder, tudo bem se você não quiser responder, tudo bem. Mas é que o site, você procura só esse comecinho que eu falei da frase que você acha na internet, que é, deixa eu ver aqui, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou um órgão, daí você acha lá. Tá, e da escola? Da escola, aqui, ó. Calma aí, deixa eu procurar aqui um negocinho curto, porque a pesquisa é bem grande. Giovana é toda estudiosa. Vai ter mais alguma pergunta, Sara? Qual é a tua pergunta, Sara, da escola? Quem que criou a escola, quem que era o primeiro professor, quem que ensinou o professor, sendo que o professor não sabia. Essas paranoias. Daí você pode procurar o ambiente escolar sempre existiu? Qual é a nossa verdadeira função como educadores? Eu acho que é o site InfoEscola ou Educa Escola, alguma coisa assim. Eu vou ver aqui quem foi o primeiro professor. Quem mais tem alguma paranoia? Tem um professor que eu fui ver, que eu tava procurando, e teve um professor que ele começou a ser professor com 17 anos, só que ele não sabia ler, ele escondia esse segredo, ele não sabia ler nem escrever. E ele é Nicholas John Smith, sei lá, um nome bem complicado. E daí agora ele é bem já idoso, e ele tá com filhos e netos, agora ele sabe ler e escrever. Legal. Nicholas Jones, né? Ô, Sara, quero saber de alguma paranoia de vocês. Que a gente tem que parar com um negócio aí. Sara, o primeiro professor foi o padre José de Anchieta. Professor padre. Que catequizava os índios. É pesquisar no Google. No Brasil, né? No Brasil. Eu pesquisei do mundo. Mas aí esse contexto é no Brasil, né? Educação no Brasil começou quando os portugueses chegaram aqui, eles mandaram os jesuítas, que são os padres, né? Eles vieram então a ensinar o povo, porque não tinha todo um fundo religioso. A próxima paranoia que a gente vai precisar. Professora, tem uma novela que ela passa na Globo e ela tudo explica sobre... como é que é o nome? Tudo sobre a independência do Brasil, é bem da hora. Legal. Tem uns negócios de TikTok, né? As perguntas que as pessoas fazem. E quem que inventou é Havaianas? E será que é o havaiano? Ele usava Havaiana? É bem assim. Se aqui no Brasil chama montanha russa, sei lá, que na Rússia chama montanha daqui mesmo. É tipo isso. Isso daí vocês são ligeiros, né, gente? Vou fazer um... Aqui no Brasil a gente come comida... Assim, né? Hora da gramática, né? Mal com L, mal com U. Por quê? Certo? Aí eu quero que vocês vão gravar. Você já tem porquê de pergunta e resposta. Pergunte mais alguma coisa. Aqui no Brasil a gente tem porque junto, porque separado, porque com acento, porque com um monte de coisa. E se acontecesse assim, uma baleia... Será que vai ter aula agora? Não. Olá, tudo bem? Pedir para a Ana botar aí para vocês também no chat, tá? Tudo bem? Então, vocês vão responder aí. Quais são as coisas? Se a Ana tá na aula. Então, de terça-feira é às 15 horas a aula e terminou agora 4 horas. É verdade. Entrou sim, no finalzinho ela entrou. Mas não pode esquecer do horário, que de terça-feira não é mais às 4, é às 15. 15, né? Tá bom. Você sabe, teve a reunião? Não teve. Ela vai remarcar outro dia. Tá bom. Eu estava dando aula aqui, aí chegou a mensagem. Até já encaminhei para o meu coordenador. Tá bom. Não, mas bom que ela pegou o finalzinho. Legal, já tem 4. Ela pegou sim. Aí depois a gente se fala. Tá bom. Conversa melhor. Tá bom. Obrigado, viu? Até mais. Tchau. Imagina, desculpa.
Eu vou ter que sair da aula, tá? Tchau. Peraí, Sara, calma. Tá bom, então. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês falam um monte, agora eu quero fazer uma pergunta. Se uma baleia, ela tá lá, e de repente uma pega e dá um tiro na outra. What? Como que seria essa notícia no jornal? Baleia, baleia, baleia? Uma baleia... Ai, meu Deus! Agora que eu entendi! Nossa! Agora eu entendi porque os gringos falam que português é a língua mais difícil, porque a gente tem esse e tem também um negócio que é assim, tem a carteira de guardar dinheiro, tem a carteira de escola e tem a carteira de entregar carta. Como é que a gente explica para um gringo que tem uma carteira sentada na carteira que tá com a carteira no bolso? Pois é, carteira, né? Então. Tem muita coisa legal, bacana pra gente usar. Então, a pergunta que a Júlia fez, quem descobriu o mundo? Foi ela. Né? Então. Foi ela. Então tá, meninas, um beijo. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã, tá bom? Adeus. Beijos. Tchau, Sara. Tchau, Gil. Tchau.